E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Sim. Hoje, a gente vai tentar entender a situação da Guiné-Bissau. Uhum. É um país que, por um lado, está investindo em obras, infraestruturas, mas, por outro lado, muitos jovens, tipo, a força vital de qualquer nação, estão indo embora para outros lugares. A gente ficou bem pensativos depois de ouvir um episódio. O que eles falavam? Eles debatem as esperanças e, ao mesmo tempo, as angústias do povo guinense, principalmente dos jovens. Ei! E essa aparente contradição, né? É. Obras em Bissau, a capital, sugerem progresso. Mas a imigração em massa sinaliza que algo não vai bem. Total. Tipo, a Guiné-Bissau tá pisando no acelerador do desenvolvimento, mas com o freio de mão puxado. É uma boa analogia. E o Bissau Podcast coloca o dedo na ferida. Será que essas obras, tipo a construção de estradas em Bissau, será que elas realmente resolvem os problemas que motivam a saída dos jovens? Essa é a grande questão. Afinal, a gente está falando de desemprego, falta de oportunidades, um futuro incerto. É compreensível que os jovens busquem uma vida melhor em outros países. Faz sentido. Imagina você, com toda a energia e sonhos da juventude, se deparando com um futuro incerto no seu próprio país. De um lado, o amor pela terra natal, a cultura, as raízes. Do outro, a necessidade de construir uma vida digna, com perspectivas de futuro. Difícil, né? Muito difícil. E essa decisão individual, multiplicada por milhares de jovens, impacta a Guiné-Bissau como um todo. Afinal, quem constrói o futuro de um país sem a população jovem? Pois é. Quem assume os postos de trabalho? Quem mantém a cultura e as tradições? A imigração em massa coloca em xeque a própria soberania da Guiné-Bissau. E tem um ponto ainda mais delicado que o Bissau Podcast levanta. A possibilidade do presidente, o Umaro Sissoco Embalo, Sim. de usar essa onda de imigração a seu favor Que? como uma forma de silenciar a oposição e se manter no poder. Caramba. Será que essa teoria tem fundamento? É difícil dizer com certeza. Quais seriam as motivações e as consequências de uma estratégia como essa a longo prazo? Olha, se essa hipótese se confirmar, a gente está falando de um cenário bem grave, né? Sim. Com a imigração sendo usada como ferramenta de controle público. Yeah. Imagina, um esvaziamento ainda maior da população jovem, uma crescente dependência de mão de obra estrangeira e, consequentemente, uma perda da identidade nacional. Né, Saci? E pensando nos jovens que decidem ficar na Guiné-Bissau, o Bissau Podcast traz outro dado preocupante. Muitos acabam ingressando nas forças de segurança do presidente. É verdade. Isso reforça esse ciclo de controle, né? Com certeza. A falta de perspectivas, combinada com um governo que supostamente se beneficia da imigração para se manter no poder, cria um ciclo vicioso. Sim. E esse ciclo precisa ser quebrado. Para ilustrar essa realidade, o Bissau Podcast conta a história do Pei do Pedro, um dos apresentadores. Ele emigrou para o Brasil. É um exemplo real de como essa dinâmica se repete em várias famílias guinenses. Jovens partem, constroem suas vidas em outros países, mas mantêm a conexão com a terra natal, inclusive construindo casas na Guiné-Bissau. Mas aí se pergunta, quem controla os recursos e a economia do país? Quem dita as regras do jogo? É uma pergunta crucial. Mesmo que esses jovens construam casas e mantenham laços com a Guiné-Bissau, a gente precisa perguntar quem realmente detém o poder econômico, político. Corremos o risco de estar diante de um novo tipo de colonialismo, né? Sei. Onde o controle não se dá mais pela força militar, mas pela dominação econômica e pela influência política. É como se a Guiné-Bissau estivesse presa numa teia, né? Com fios que se conectam a desenvolvimento, imigração, controle político e até neocolonialismo. Um cenário desafiador que exige uma análise profunda e principalmente ações concretas para garantir um futuro mais justo e promissor para o povo guinense. E a gente volta para nossa imersão na Guiné-Bissau. É isso. Você, nosso ouvinte, já parou para pensar como a saída de tantos jovens impacta a economia do país? É verdade. A gente tocou nesse ponto, mas vale a pena ir mais a fundo. Sim. Um estudo da ONU que a gente encontrou mostra que a Guiné-Bissau tem uma das taxas de imigração juvenil mais altas da África Ocidental. Caramba! A gente indo embora, levando junto o potencial de contribuir para a economia local. Exato. E o estudo aponta para algo que a gente já comentou, a falta de oportunidades no país. A agricultura, que é o principal setor da economia guinense, enfrenta vários desafios, tipo a baixa produtividade e a falta de investimento. E a pesca também, né? Que é outro setor importante para a Guiné-Bissau. Sim. Mas pelo que a gente viu em algumas reportagens, É. a pesca ilegal e a falta de estrutura adequada acabam prejudicando o setor. Sem contar a instabilidade política, né? É. Golpes de Estado, corrupção. Pois é.
Isso afugenta investimentos e impede o crescimento da economia. É aquele ciclo vicioso que a gente já falou, né? E a imigração em massa só piora a situação. Totalmente. É como se o país estivesse perdendo o principal combustível para o desenvolvimento, a força de trabalho jovem e qualificada. Mas e aí? Será que essa fuga de cérebros é inevitável? Boa pergunta. O que a Guiné-Bissau poderia fazer para criar um ambiente mais atrativo para os jovens? O que você acha, ouvinte? Se coloca no lugar desses jovens, o que te faria ficar? Investir em educação e formação profissional seria um bom começo, né? Com certeza. Dar aos jovens as ferramentas para construir um futuro digno no próprio país. Cursos técnicos, universidades, programas de empreendedorismo, tudo isso ajudaria a criar oportunidades dentro da Guiné-Bissau. E aí diminuiria a necessidade de emigrar. Sem dúvida. E, claro, combater a corrupção. Fortalecer as instituições democráticas. Essas são medidas essenciais para criar um ambiente mais estável e propício ao desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Outro ponto importante é a ajuda internacional. A Guiné-Bissau precisa de apoio para investir em infraestrutura, saúde e educação. Mas essa ajuda tem que ser direcionada de forma inteligente, né? Sim. Com foco em projetos sustentáveis que realmente beneficiem a população. E, principalmente, essa ajuda precisa ser livre de amarras neocolonialistas. Isso aí. A Guiné-Bissau precisa ter autonomia para decidir seu próprio caminho. Exato. Sem interferências externas que só visam o lucro de outros países. Para isso, a comunidade internacional precisa reconhecer a Guiné-Bissau como um parceiro igual, respeitando sua soberania e apoiando seus esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável. E por falar em desenvolvimento sustentável, não podemos esquecer da importância de preservar a rica cultura e as tradições da Guiné-Bissau. Verdade. O turismo comunitário, por exemplo, pode ser uma fonte de renda importante, Sim. gerando empregos e valorizando a cultura local. Com certeza. A cultura guinense é um tesouro que precisa ser preservado e compartilhado com o mundo. E o turismo, se feito de forma responsável e ética, pode ser um motor de desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Mas como em qualquer atividade econômica, é preciso cuidado, né? Sim, claro. Para evitar a exploração, a degradação ambiental e a perda da identidade cultural. O turismo precisa ser um instrumento de desenvolvimento para a Guiné-Bissau e não um fim em si mesmo. Concordo plenamente. E para que isso aconteça, a comunidade local precisa estar no centro do processo, participando ativamente da gestão do turismo e se beneficiando diretamente dos seus resultados. E você, nosso ouvinte, já pensou em conhecer a Guiné-Bissau? Um país com uma história rica, paisagens lindas e uma cultura vibrante. Vale a pena colocar na lista de desejos. Sem dúvida, a Guiné-Bissau tem muito a oferecer e o turismo responsável pode ser uma forma de contribuir para o desenvolvimento do país. E, ao mesmo tempo, vivenciar uma experiência única e enriquecedora. Mas viajar para a Guiné-Bissau exige planejamento e respeito pela cultura local. É verdade. Pesquise, se informe, se prepare para vivenciar uma experiência diferente de tudo que você já viu. E claro, viaje com consciência. Sim. Buscando minimizar seu impacto ambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. A Guiné-Bissau precisa da sua colaboração, do seu engajamento, da sua voz, para romper esse ciclo de pobreza e dependência. É isso aí. Juntos, a gente pode construir um futuro mais justo e promissor para o povo guinense. Para a gente encerrar essa parte do nosso mergulho na Guiné-Bissau, queremos deixar uma pergunta para você, ouvinte. Na sua opinião, qual seria a chave para destravar o potencial de desenvolvimento da Guiné-Bissau? Reflita sobre os desafios que a gente discutiu. A imigração em massa, a falta de oportunidades, a instabilidade política, a necessidade de investimentos. O que você faria para mudar essa realidade? Compartilhe suas ideias com a gente. A sua voz é importante para construirmos juntos um futuro melhor para a Guiné-Bissau e para o mundo. E voltamos para a última parte do nosso mergulho na Guiné-Bissau. A gente ouviu as sugestões de vocês, as ideias. Agora a gente quer amarrar alguns pontos da nossa conversa. A gente discutiu os desafios, as causas da imigração, a necessidade de investimentos, mas também as oportunidades, né? O potencial da Guiné-Bissau. E a gente viu que não tem uma solução mágica, né? Uma fórmula pronta para resolver tudo. É verdade. O caminho para o desenvolvimento da Guiné-Bissau passa por um conjunto de ações, um esforço de vários atores. O governo, a sociedade civil, a comunidade internacional e, claro, o próprio povo guinense. E um ponto importante que a gente precisa destacar é a importância de fortalecer a identidade nacional, o sentimento de pertencimento à Guiné-Bissau.
Muitos jovens emigram porque não se veem representados no país, não se sentem parte da solução. É como se a Guiné-Bissau estivesse perdendo a alma, né, a força vital. Precisa resgatar esse orgulho de ser guinense, de construir o futuro do país. E isso passa por valorizar a cultura, a história, as tradições da Guiné-Bissau. Investir em educação, em programas de intercâmbio cultural, projetos que promovam a integração entre as diferentes etnias. E também criar oportunidades dentro do país, né? Para que os jovens vejam um futuro no próprio lugar onde nasceram. Com certeza. Investir em setores com potencial, tipo turismo, agricultura, a pesca, a energia renovável. Exato. Diversificar a economia, criar empregos, gerar renda, dar aos jovens a chance de realizar seus sonhos sem precisar ir para longe. É isso aí. E claro, a gente não pode esquecer da estabilidade política, do combate à corrupção. Sim, essencial. Criar um ambiente que favoreça os investimentos. Sem isso, fica difícil atrair recursos e construir um futuro próspero para a Guiné-Bissau. E você, ouvinte, o que tira dessa conversa? Que lições a gente aprendeu com o Bissau Podcast e com a nossa discussão? Qual a sua visão para o futuro da Guiné-Bissau? É isso. A gente espera que esse mergulho tenha te inspirado a conhecer mais sobre esse país. É um país fascinante, complexo. E a gente espera que você se engaje na busca por soluções para os desafios que ele enfrenta. Lembre-se, o futuro da Guiné-Bissau está sendo escrito agora. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Se informar, debater, apoiar iniciativas, pressionar por mudanças. Tudo isso contribui para construir um futuro mais justo, mais promissor para o povo guinense. A gente agradece a sua companhia nessa jornada. É isso aí. Continue mergulhando com a gente no Deep Drive, explorando novos temas, desvendando novas realidades e buscando juntos um mundo melhor. Até a próxima. Até mais.